Começa agora o Hora Extra, que traz as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Fazenda do empresário Wagner Canhedo é penhorada por 500 milhões de reais para garantir dívidas dos ex-funcionários da VASP. Cerimônia comemora 20 anos de funcionamento da Justiça do Trabalho na cidade de Rio Verde. O que a legislação brasileira dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas garantirem mais espaço no mercado de trabalho às pessoas com deficiência. No quadro de entrevista, a juíza Alciane Margarida de Carvalho fala da necessidade de mais investimento em qualificação de portadores de deficiência para garantir o cumprimento da lei de inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Numa operação que contou com 4 oficiais de justiça e viaturas da Polícia Militar, a Justiça do Trabalho de Goiás penhorou a fazenda Piratininga, de propriedade do empresário Wagner Canhedo, ex-dono da VASP. O valor da penhora ultrapassa 500 milhões de reais e o dinheiro servirá para garantir dívidas trabalhistas de ex-funcionários da empresa aérea. Para cumprir a penhora, os oficiais de justiça realizaram várias diligências na fazenda, que fica no município de São Miguel do Araguaia, região norte do estado de Goiás, na divisa com o Tocantins. Quem vive na fazenda tem contato direto com a beleza dos lagos, formados pela vazante do rio Araguaia. Nos pastos, o gado se mistura aos animais silvestres, como o lobo-guará, o tuiuiu, o veado campeiro e a ema. O empresário Wagner Canhedo investiu uma fortuna para transformar uma enorme área de brejos e pastagem no norte de Goiás na fazenda de criação de gados mais bem equipada do Brasil. As dimensões do empreendimento são impressionantes. A fazenda Piratininga possui 33 mil alqueires de terra. São mais de 30 mil cabeças de gado Nelore. Tem 15 mil quilômetros de cerca de arame. Mais de 3 mil quilômetros de estrada de terra cortam a propriedade, que tem aterro para as áreas alagadas. Isso facilita a circulação de máquinas e transporte de gado entre as 23 sedes da fazenda, chamadas de retiros. São centenas de bueiros, pontes e 3 viadutos, todos construídos em armação de concreto. Em alguns pontos, existem 3 estradas com 3 pontes, uma ao lado da outra. A do meio é a da rodovia municipal e as 2 laterais são da fazenda, todas construídas e mantidas pela Piratininga. Assim, o gado atravessa o passo de um lado para outro e pessoa estranha não entra na fazenda. Na sede principal funciona uma pequena cidade. Existem casas confortáveis para os funcionários e gerentes. Um restaurante industrial atende mais de 100 pessoas por refeição. Tem igreja, escola, clube com piscina olímpica, quadra poliesportiva e estádio de futebol. Possui ainda pista de pouso e hangar para aviões de pequeno porte. Imensos galpões servem de depósito de material e de garagem para equipamentos agrícolas, máquinas pesadas como trator de esteiras, pás mecânicas, coletadeiras, caminhões, carretas e ônibus. A fazenda Piratininga, com suas benfeitorias e todos os bens, foi avaliada em quase 500 milhões de reais. Tudo está agora à disposição da Justiça e poderá ser leiloado para pagamento da dívida trabalhista dos ex-funcionários da VASP. A empresa aérea foi adquirida por Wagner Canhedo nos anos 80 e há pouco tempo foi à falência, deixando uma dívida bilionária. Nós já efetuamos a penhora da propriedade rural, juntamente com todas as benfeitorias nela existentes. Esse trabalho está na fase de conclusão e nós estimamos que em torno de 500 milhões de reais. A ordem de penhora partiu da juíza Soraya Calazzi Lambert, da 14ª Vara do Trabalho de São Paulo, capital. Foi encaminhada via carta precatória para ser cumprida pela Vara do Trabalho de Porongatu, que responde pela jurisdição da região onde a fazenda está localizada. O empresário Wagner Canhedo avisou que irá recorrer da decisão judicial. Ele alega que a fazenda Piratininga foi construída com patrimônio próprio e não tem nenhuma relação com a VASP. A Justiça do Trabalho de Rio Verde completou 20 anos de funcionamento com cerimônia prestigiada por autoridades. O município é um dos que mais crescem no país e conta com 2 áreas do trabalho. Cada uma recebe uma média de 1.700 ações por ano. Rio Verde, uma cidade de 150 mil habitantes, é o retrato do Brasil do interior que está dando certo. Situada na região do sudoeste goiano, distante 220 quilômetros de Goiânia, a cidade tem 159 anos de fundação. A história recente tem sido generosa com o município, que se transformou num dos principais polos de agronegócio do país.
Rio Verde ostenta a posição de maior produtor de grãos do estado de Goiás. A produção agrícola do município é superior a 800 mil toneladas por ano, destacando-se as culturas de soja, arroz, feijão e milho. Possui também o segundo maior rebanho bovino do estado. São mais de 480 mil cabeças de gado, que geram uma produção mensal de 55 milhões de litros de leite. O Grupo Perdigão instalou a unidade industrial e transformou o município num grande centro de criadores de aves e de suínos. A indústria criou 8 mil empregos diretos, além de manter contrato com 1.800 granjas, que também geram outros milhares de vagas de trabalho. Para acompanhar o crescimento econômico da região, a cidade de Rio Verde conta com 2 varas do trabalho. Cada uma recebe, em média, por ano, 1.700 processos. Os 20 anos de funcionamento da Justiça do Trabalho na cidade foram lembrados em cerimônia concorrida, que contou com um grande número de autoridades. O juiz Rony Carlos de Souza assinalou que o aumento de ações ajuizadas nas 2 varas do trabalho acompanhou o crescimento econômico da região. A cidade de Rio Verde, ela vem se desenvolvendo aqui no estado de Goiás e também tem aparecido, no mapa do Brasil como a cidade tem se desenvolvido, e esse reflexo veio aqui na Justiça do Trabalho, que justamente lida nas relações entre o capital e o trabalho, e isso resultou num crescimento de demandas. Para marcar a solenidade, foi lacrada uma urna com documentos, fotos e jornais do dia. A urna será aberta daqui a 10 anos, na comemoração do 30º aniversário da instalação da primeira vara do trabalho da cidade. Até lá, muitos desafios serão enfrentados pelos operadores do direito do trabalho. Já são 20 anos que repercutiram intensamente nas relações de trabalho, na conscientização do empregador, na disciplina e reconhecimento dos direitos do empregado. Isso foi muito positivo porque pacificou os conflitos que existiam na região. A presença da justiça aqui trouxe essa harmonia tão importante para que o capital possa ser alavanca e o trabalhador o seu sustentáculo. Esses 20 anos de crescimento da Justiça do Trabalho em Rio Verde coincide com o crescimento da Justiça do Trabalho no estado de Goiás. Vale dizer, com o crescimento do nosso tribunal. Nosso tribunal nesses 20 anos cresceu, ele se modernizou, ele expandiu, fazendo-se presente em todos os municípios do estado de Goiás. 24 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência, seja física, mental ou sensorial. Essas pessoas, porém, não circulam nas ruas, nas escolas comuns, nos locais de lazer e muito menos têm acesso ao trabalho. Apesar de a inclusão ser atualmente discutida nos setores público e privado, há ainda muito o que fazer para que o deficiente brasileiro garanta mais espaço no mercado de trabalho. A Constituição Federal proíbe qualquer discriminação no tocante a salário e critério de admissão de trabalhador portador de deficiência. Mas a falta de acesso à educação ainda é um dos principais empecilhos à inclusão do deficiente no mercado de trabalho. Sem qualificação e com grande dificuldade de inserção social, grande parte dos 24 milhões de deficientes brasileiros ainda vive às margens da sociedade, sem nenhuma perspectiva profissional. O mercado não vê o deficiente como um profissional, vê como deficiente. Então, fica muito difícil para a gente entrar no mercado de trabalho. A oportunidade que a gente tem é entrar no mercado informal, para conseguir algum trabalho, para viver com dignidade, cuidar da família da gente, pagar nossas dívidas, remedicamento, roupa, calçada, essas coisas. Falta investimento, certo, dos governantes e o bom senso da sociedade, para ver que os empresários têm que ver que a gente não é só um deficiente, a gente é alguém que pode somar e não dividir com a empresa. A gente quer somar, a gente só quer um local para trabalhar, a gente quer isso. É igualdade. Segundo a procuradora do Trabalho, Janilda Colo, a visão inferiorizada de indiferença e de repúdio às pessoas com deficiência ainda constitui um dos maiores obstáculos à sua inclusão. Mas o paradigma está mudando. Eu acredito que já tenha havido uma transformação na sociedade brasileira nesses últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos. Entretanto, eu acredito que nós devemos construir muita coisa ainda, porque a sociedade ainda tem sente muita estranheza com relação à diferença, E isso não está inserido apenas, não é um problema apenas da sociedade brasileira, é um problema da sociedade, da humanidade, que estranha o diferente,
estranha aquele que não é igual a si, né? E com relação à pessoa com deficiência, isso é um fato que depõe que é obstáculo para a inclusão da pessoa com deficiência, porque ele, geralmente, os preconceitos que estão inseridos na sociedade com relação a eles, impedem que as pessoas os veem como pessoas que podem produzir, que podem se inserir, que podem ter autonomia e independência. A reserva legal, ou lei de cotas, veio para obrigar as empresas com mais de 100 empregados a contratarem de 2% a 5% de pessoas com deficiência. Já o poder público tem que oferecer no mínimo de 5% a 20% das vagas disponíveis nos concursos. O Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho começaram em 99 a fiscalizar as empresas e obrigá-las a cumprir a cota por meio de termos de ajuste de conduta e até ações civis públicas, e tem conseguido resultados. Nós tivemos um grande papel nessa inclusão da pessoa com deficiência e apoiados, né, junto com as entidades para portadores de deficiência, a gente conseguiu fazer um trabalho bom que hoje está refletido aí na sociedade, né? Ninguém mais discute. Pode ser que o preconceito ainda exista, mas ninguém tem coragem de dizer que não quer contratar mais. Pelo menos isso, né? Genaura Tormin é um exemplo de que o deficiente não encontra limites quando conta com o apoio e reconhecimento da sociedade. Ela ficou paralítica há 25 anos em razão de uma anestesia, mas não se deixou abater. É delegada de polícia aposentada, escritora e analista judiciário do TRT goiano desde 93. Se nós incluirmos o deficiente no mercado de trabalho, isso significa progresso, significa grandeza. Mas os órgãos públicos que são obrigados a nos receber, a ter agora esse trabalhador, não atende às nossas necessidades. Há uma resistência muito grande de nos pedir orientação a um deficiente. Osana Mari de Lacerda também é servidora do TRT há 9 anos. Deficiente visual, trabalha no computador com a ajuda de um software, com comandos de voz. Ela acredita que a informática propiciou um grande salto de qualidade para as pessoas com deficiência. Osana fala sobre o que chama de falsa inclusão do deficiente. Eu disse falsa inclusão, além do mercado de trabalho, também da educação. Por quê? Às vezes, professores não preparados ou mal preparados recebem um aluno em sala de aula. É algo que me preocupa bastante, essa inclusão. Se fala tanto hoje, é moda. É muito bom em alguns aspectos, porque se não fosse moda, as pessoas não saberiam o que significa inclusão. Só que, de fato, repetindo, eu temo a essa falsa inclusão. No próximo bloco, a juíza Alciane Margarida de Carvalho fala da inclusão dos portadores de deficiência no mercado de trabalho. No programa Hora Extra de hoje, estamos dando especial destaque para a inserção do trabalhador com deficiência no mercado de trabalho. Como pôde ser visto no primeiro bloco, na matéria da repórter Fabiola Vilela, no Brasil são cerca de 24 milhões de pessoas nessas condições que anseiam por uma oportunidade de ter um trabalho digno e, assim, deixar de depender dos familiares ou da ajuda assistencialista do governo. Sobre esse assunto, o Hora Extra conversa hoje com a juíza do trabalho, Alciane Margarida de Carvalho. Doutora Alciane, muito obrigada pela presença. A legislação brasileira trata de forma diferenciada o trabalhador com deficiência? A Constituição Federal estabelece a igualdade de todos, mas essa igualdade é relativa e para que ela realmente exista é preciso tratar desigualmente os desiguais. E por isso há a legislação de cotas que estabelece cotas mínimas de contratação de deficientes físicos nas empresas. E qual seria essa cota? Para as empresas que mantêm de 100 a 200 empregados, a cota é de 2% dos trabalhadores. De 200 a 500 empregados, a cota é de 3% dos trabalhadores. De 500 a 1.000 empregados, a cota é de 4% e acima de 1.000 empregados, a cota é de 5%.
E isso se refere a todos os empregados naquela empresa ou só aqueles que se refere àqueles cargos onde o deficiente teria condições de ocupar também aquela função? Existem entendimentos diferenciados. Para alguns, a cota é pelo número total de empregados. Para outros, a cota reserva um percentual de funções da empresa. Mas existem determinadas funções que realmente não poderão ser exercidas por pessoas com deficiências. Que tipo de deficiência é reconhecida e protegida pela legislação? Toda perda ou alteração de uma função psíquica, fisiológica ou anatômica é protegida pela legislação. Isso assim, até perda de movimentos, da articulação. Perda de articulação, de movimentos de partes do corpo, com problemas fisiológicos, deficiência congênita, deficiência adquirida. Todas essas deficiências são incluídas nas cotas. A última estatística que nós temos em São Paulo, 60% das empresas privadas já estavam respeitando a legislação. O senhor já julgou algum caso de inobservância da legislação por parte do empregador? Sim, recentemente eu julguei um caso de uma ação civil pública, onde uma empresa, uma grande produtora de álcool, não respeitava essas cotas. E realmente foi reconhecida essa não observância? Sim, a própria contestação, a própria defesa da empresa era de que não estava sendo observado e trazia algumas justificativas para não fazê-lo. Que tipo de justificativa que ela apresentava? Ela justificava da inexistência de deficientes físicos que atendessem à demanda, da impossibilidade de que determinadas funções não pudessem ser exercidas, da temporariedade das atribuições existentes no local. O fato de uma empresa não ter instalações adequadas para receber um trabalhador, exime essa empresa de contratar um portador de deficiência? Não, toda empresa hoje tem a sua função social. A empresa que não tem instalação adequada, ela deverá se adequar para receber o deficiente. Aí, no caso, ela tem que comprar softwares, adequar o seu próprio espaço físico. Seu próprio espaço físico para receber o deficiente físico. Então, a competência para qualificar o trabalhador portador de deficiência, com deficiência, é da empresa, não seria do Estado? A legislação que estabeleceu as cotas prevê que a função é do Estado, mas com a alteração do Código Civil, a empresa tem a sua função social. E dentro dessa função social está a de qualificação do trabalhador, inclusive dos deficientes físicos. Se a empresa não encontrar no mercado deficiente qualificado, ela tem a obrigação de qualificá-los para que observe as cotas mínimas necessárias para o cumprimento da legislação. Isso não oneraria muito a empresa? As empresas têm a falsa visão de que há uma onerosidade com a qualificação de pessoal. Mas quando o governo faz essa qualificação, ela também usa o dinheiro que as empresas privadas estão pagando de imposto. Então, há uma sobrecarga de impostos por uma sobrecarga de atribuições ao Estado. A partir do momento que cada cidadão, cada empresa tomar a sua consciência do seu papel social na sociedade, por certo, a carga tributária irá ser reduzida. Então, em contrapartida, ela tem um benefício de redução dos encargos da carga tributária. Bom, sobre o papel social de cada cidadão, de cada empresa, nós vamos falar no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, hoje falando sobre a inserção do trabalhador com deficiência no mercado. Nós estamos de volta, hoje falando sobre a inserção do portador de deficiência no mercado de trabalho. Doutora Alciane, nós estamos falando justamente sobre a responsabilidade de cada cidadão, de cada empresa com o portador de deficiência. No caso, qual é o maior obstáculo para a inserção do deficiente no mercado de trabalho? Está no preconceito ou na falta de capacitação desse trabalhador? A maior dificuldade está no preconceito. A sociedade não está acostumada a conviver com as diferenças e com a redução de capacidade de trabalho.
Principalmente as empresas que trabalham com a iniciativa de mercado. Quem produz mais é o melhor trabalhador. Esses trabalhadores terão uma capacidade reduzida em relação a um trabalhador sem nenhuma deficiência. E as empresas terão que se acostumar a conviver com essa redução de produtividade em contrapartida com uma melhor qualidade, que normalmente ocorre quando o deficiente é inserido no mercado de trabalho. Então, há uma certa contraposição de ideologia, porque nós estamos num mundo capitalista que cada vez deve se produzir mais, que as empresas devem reduzir custos. Como é que fica, então, essa questão da inserção desse trabalhador? É a redução do custo social. A empresa tem que deixar de observar a redução do custo monetário e também reduzir o custo social. Com a inserção desse trabalhador, como eu disse anteriormente, ele vai deixar de ter o assistencialismo do governo, vai melhorar a autoestima dele, de consequência a autoestima da família e ter uma incidência reflexa na sociedade como um todo. Vamos falar justamente sobre acidente de trabalho. Suponhamos que o trabalhador sofra um acidente, ele sofra uma sequela grave, que provoque uma deficiência, que o impossibilite de executar a função que até então ele exercia. Como é que deve ser a atuação do empregador? Seria já de sugerir a aposentadoria ou ele teria que tomar outra providência? Não, o empregado ele vai ficar afastado do trabalho pelo tempo necessário à recuperação de sua capacidade física. E não acontecendo isso? Não existindo a reabilitação completa para a função anteriormente existida, ele deverá ser reabilitado em outra função condizente com a redução de sua capacidade. E quanto ao salário dele? Ele fica recebendo o que ele já recebia, altera o salário? Como é que fica? O salário será o que ele recebia na função anterior. E esse trabalhador não servirá como paradigma para outros trabalhadores que exercem uma função inferior para a qual ele foi transferido. No caso, então, o salário dele não serve também como parâmetro para que outros pleiteiem esse mesmo valor. Não é uma exceção prevista na lei para a equiparação salarial. Qual seria a função da família para preparar esse deficiente físico, ou função da sociedade? A primeira função é o estudo, a escola. A escola tem que estar preparada para identificar as deficiências e para dar um tratamento especial e diferenciado a esses deficientes. A partir do momento em que ele tem uma formação escolar normal, ele vai estar inserido automaticamente na qualificação profissional. Inclusive também para o aumento da sua autoestima, né? Sim, o deficiente que permanece sendo assistido pela família ou pelo Estado, ele tem uma baixa autoestima, ele vai estar infeliz e vai sempre exigir mais apoio da família. Aquele que é estimulado a ter uma individualidade, uma independência no trabalho, ele vai ser uma pessoa mais sociável e mais feliz. Suprindo essa deficiência de aprendizagem, caso haja, suprindo essa até de locomoção desse deficiente, então, já começaria da escola. A família deverá... E seria também daí que surgiria a aceitação da sociedade, né? Com o deficiente físico, né? Ou mental, no caso. A dignidade da pessoa humana, como princípio constitucional, somente é alcançada quando há inserção na sociedade, o que ocorre normalmente pelo trabalho e para o trabalho. Sem o trabalho não há alegria, não há integração social e às vezes não há sequer o que comer. Na verdade, numa sociedade capitalista, o portador de deficiência que tem a capacidade de se sustentar-se, tem a capacidade econômica, provavelmente ele vai ser mais respeitado. Assim, aquele que tem uma independência financeira, uma autonomia para o trabalho, ele tem uma integração social e, por certo, será mais respeitado, tanto no seio da sociedade quanto da família. Doutora Alciane, muito obrigada pela presença. Obrigada. Hora Extra fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima edição.